6. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: quando vocês orarem, a partir do 5, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Mais uma vez, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se puder melhorar o meu microfone, o som aqui está bem abafado, assim, tá estranho. Aleluia. Esse trecho faz parte do sermão de Jesus, o famoso Sermão do Monte, onde Jesus vai dando vários ensinos. Aí, está melhorando. Ele vai dando ensinos para aquelas pessoas que estavam ali acompanhando, que estavam seguindo. E esse texto aqui específico, ele faz parte desse sermão. Nós vamos ver esse sermão começando, se eu não me engano, aqui no capítulo 5. Isso, vai até mais ou menos o 8. E o discurso mais longo, de Jesus se encontra aqui no Sermão da Montanha. Alguém já até disse que se lê o Sermão da Montanha, é como se tivesse lido a Bíblia toda. É assim um pouco de exagero, porque nada vai substituir a leitura da palavra toda, amém? Mas esse trecho que fala especificamente da oração, ele fala sobre, ele nos orienta como orar, como jejuar, como dar esmolas. Mas nessa noite, por se tratar de um culto de oração, eu vou falar um pouco sobre esse ensinamento dele em relação à oração. Então ele é bem claro, palavras de Jesus, não é palavra dos discípulos, não é palavra dos apóstolos, mas é palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam ver. Então Jesus, ele está aqui denunciando uma atitude que era comum na sua época, principalmente pelos fariseus, os religiosos. Eles gostavam de orar nas praças públicas, eles gostavam de orar na frente das pessoas, eles gostavam de orar nas esquinas. E Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, não sejam como ele. Só que a gente pensa: será que está errado orar em público? Será que está errado orar nas esquinas? Será que está errado orar na igreja? Por que Jesus estava falando isso? O que na verdade Jesus estava querendo ensinar com isso? Ele estava exatamente querendo expor e condenar a atitude hipócrita desses homens ou mulheres que se punham a orar publicamente. Por quê? Porque eles queriam de alguma forma receber recompensa com essa atitude.
Eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram espirituais. Eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram religiosos. Eles queriam mostrar para as pessoas que eles tinham comunhão com Deus. Eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram mais íntimos até de Deus. De repente, tinham uma ligação maior do que o restante da sociedade. Então, Jesus estava condenando exatamente isso. E ele estava ensinando para aquela multidão que agora estava ali perto dele, dizendo: olha, quando vocês forem orar, traduzindo, é como se ele dissesse assim: quando vocês forem fazer as orações de vocês, que o coração de vocês não seja como o coração dos hipócritas, pois a única finalidade que eles têm quando vão orar, o que eles querem ao orar publicamente, é se aparecer para as pessoas. A motivação é uma motivação orgulhosa, é um orgulho de uma espiritualidade. Ele diz: não façam assim. Antes, aí ele dá o caminho, ele diz: antes vá para o seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto faz o quê? Te recompensará. Então o que Jesus está condenando aqui é o que estava por trás da motivação dessa oração. É o que estava por trás daquilo que levava aqueles homens a orarem. E você pode pensar: poxa, esse texto não tem nada a ver comigo, né? Não dá para contextualizar, mas dá. Porque muitas vezes nós estamos nos portando como esses hipócritas, como esses religiosos. Muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos dentro da casa do Senhor, nós estamos no ambiente da nossa empresa, às vezes estamos na rede social, nós colocamos orações, nós colocamos frases, aqui nós levantamos as mãos, aqui nós adoramos, nós entoamos as canções com a igreja, aqui nós apresentamos diante do público, diante das pessoas, ou nós queremos apresentar e mostrar uma vida de alguém que ora, uma vida de alguém que tem intimidade com o Pai, uma vida de alguém que tem uma afinidade com o Senhor. Só que muitas vezes nós não passamos desses hipócritas religiosos, porque na verdade o que vai definir se nós somos pessoas verdadeiramente espirituais e de oração é se lá no secreto, lá no segredo da sua casa, onde ninguém puder te contemplar, se lá o Pai te vê. Resumindo a palavra dessa noite, é isso. Se lá Ele pode te encontrar, se nesse lugar escondido onde ninguém está vendo, ninguém está medindo se você é crente ou não, se você é espiritual ou não, se você ora alto, se você ora baixo, se você faz uma oração bonita, se você faz uma oração simples, é nesse ambiente que Ele está perguntando nessa noite: será que eu posso encontrar você lá? Ou será que nós, muitas vezes, a nossa vida não está também sendo um retrato dessa situação farisaica aqui? Será que muitas vezes nós também não estamos sendo como os hipócritas religiosos? Nós falamos que oramos, nós temos um discurso de alguém que é muito íntimo de Deus, nós temos uma postura até na frente das pessoas, nós temos até, muitas vezes temos que ter o cuidado de não defraudar as pessoas. E o que é isso, pastor? As pessoas olharem para nós e terem uma imagem de que nós somos muito espirituais, de que nós estamos muito perto de Deus, de que nós temos uma intimidade maior do que qualquer outro. Mas muitas vezes isso não passa de engano, porque quando o Pai procura você sozinho, onde ninguém está vendo, talvez Ele não te encontre. Talvez você não tenha tempo para Ele. Talvez você não descobriu ainda como é bom e como é gostoso entrar nesse lugar onde nós estamos fora de holofotes humanos, de olhares humanos, onde nós estamos completamente escondidos, onde nesse lugar só fica eu e o Senhor, só fica você e Ele pergunta nessa noite: Ele tem encontrado você nesse lugar? Ou a tua oração é como a oração dos hipócritas, é só aqui, é quando alguém manda você fechar o olho, é quando alguém pede uma oração aqui, é quando alguém canta uma canção e pede para você levantar a mão, é quando você senta por conveniência no ambiente de culto, ou verdadeiramente a tua vida tem sido uma vida de entrega no lugar onde as pessoas não precisam estar vendo.
Deus está nos chamando para esse lugar. Ele diz: quando vocês forem orar, quando vocês forem buscar verdadeiramente a minha presença, entrem no quarto. Esse entrem no quarto não necessariamente precisa ser o seu quarto. Talvez alguém aqui nem tenha um quarto sozinho para orar. Talvez você compartilhe o quarto com alguém. Talvez você compartilhe com o seu cônjuge, de repente ele não é crente. Talvez na sua casa você compartilhe o seu quarto com muitos irmãos. Talvez você não tenha um ambiente, talvez a sua casa é simples. Talvez você não tenha esse lugar para se separar. Mas quando ele diz quarto, quando ele diz intimidade, ele está falando de um lugar a sós, de um lugar de solitude, de um lugar onde verdadeiramente seja um encontro entre você e a sua presença, entre você e Deus. Um lugar onde eu não preciso provar para ninguém que eu sou crente. Um lugar onde eu não preciso provar para ninguém que eu estou muito bom. Um lugar onde eu não preciso provar nada no meu coração, porque nesse lugar o meu coração é completamente desnudado na presença dele. Ainda que eu tente, ainda que eu ouse demonstrar ser uma outra pessoa, ainda que eu tente com palavras esconder de mim mesma quem eu sou, quando nós nos expomos nesse lugar de intimidade, de solitude com Jesus, não tem como, o nosso coração é exposto, as nossas motivações elas são colocadas para fora, o nosso coração e os nossos sentimentos, aquilo que permeia, aquilo que dá base para tudo que fazemos e sentimos, é colocado à tona, é trazido para fora. Por isso que ele diz e ele fala dessa importância de nós estarmos em secreto com ele. E uma outra coisa que eu aprendo aqui também é que ele está num lugar que não é de tão fácil acesso. Não é tão simples. Porque o texto ele está dizendo, o Pai está em secreto. O Pai está escondido. O Pai está recluso. O caminho ele foi aberto, o véu foi rasgado, nós podemos adentrar, nós podemos chegar nesse ambiente, mas para a gente encontrar, para a gente desfrutar da sua presença, para a gente desfrutar dos segredos do seu coração, nós precisamos ser persistentes, porque ele está escondido. Lá no jardim, quando o homem pecou, ele se escondeu. E o pai foi à procura do homem. Mas agora o véu foi rasgado. Nós não estamos mais nos escondendo. Mas o pai, ele está no lugar recluso. É o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Esconderijo do Altíssimo. Um lugar secreto onde ele está. É um lugar que eu preciso de persistência, eu preciso querer, eu preciso entender, eu preciso buscar esse lugar como algo de muito grande valor para a minha vida. Como algo muito precioso. Eu não posso tratar esse lugar como um lugar qualquer. Existe um nível que eu atinjo da presença de Deus no ambiente público, no ambiente de comunhão. Existe uma dimensão que eu posso atingir diante de Deus, numa esfera de comunhão. Mas existe uma outra dimensão, uma dimensão diferenciada da presença de Deus. Quando eu acesso essa presença, quando eu vou voluntariamente para essa presença, e quando eu me recolho, quando eu quero desejosamente adentrar nessa presença, somente eu e Ele, quando eu separo um momento, quando eu dedico um tempo para estar com Ele, eu vou ter uma dimensão diferenciada da presença de Deus. É um lugar secreto. É onde Ele está escondido. Muitas vezes nós queremos acessar coisas tão tremendas da parte de Deus, os segredos do seu coração, os desígnios dele para a nossa própria vida. Quem não quer? Quem não quer entender o próximo passo? Quem não quer entender os próximos dias, né? Quem não quer ter clareza dos caminhos aos quais deve tomar?
Quem não quer ter clareza nas decisões? Quem não quer ter clareza nos momentos de dilema, de dúvida, de insegurança? Todos nós queremos que Deus se apresente e na hora daquela angústia, daquela dúvida, Ele simplesmente venha e nos responda. Só que Ele é um lugar, a presença de Deus é um lugar que não é assim que a gente acessa só quando a gente está nesses momentos. Nós devemos viver nesse lugar escondido. Nós devemos viver nesse lugar de secreto. Nós devemos viver nesse lugar onde nós conhecemos os segredos do seu coração. E vivendo nesse lugar, cada passo que nós damos passos de fé e de segurança, não porque nós sabemos de tudo, mas porque nós temos plena confiança daquele que nós estamos buscando secretamente. Não é o que nós estamos falando para as pessoas, não é o que nós estamos dizendo dele para as pessoas, não é o que eu falo a respeito da minha comunhão com ele para você, não é o que você fala a respeito da sua comunhão com Deus para os outros. Não é o que você anda dizendo como é que você vive com Deus. É o que Deus pode andar dizendo que Ele vive com você. É o que Deus está falando ao teu respeito. É o que Cristo está vendo a teu respeito. É o que o Pai está contemplando ao teu respeito. Não é a vida que você diz que tem, é a vida que Ele vê que você vive. Você entende? É sair de um lugar de hipocrisia e viver num lugar de verdade. Ainda que a verdade que você viva não seja exatamente a verdade que você já gostaria de estar inserido e vivendo, mas aquilo que você está vivendo seja autêntico. Seja autêntico com você mesmo. Seja autêntico com as pessoas. Para não fazermos propaganda de algo que nós não estamos vivendo. Vocês entendem? Fazer propaganda de algo, promovendo algo, com palavras que nós não estamos vivendo na realidade. Nós precisamos ter o temor de Deus em relação a isso. Porque da mesma forma que nós promovemos isso e nós proclamamos isso, essas coisas elas vêm ao nosso encontro depois nos provar. A vida que nós dizemos muitas vezes que já vivemos em Deus, a confiança que muitas vezes nós dizemos que já temos em Deus, pois ela vai vir te provar. Pois ela vai vir amanhã ao teu encontro. Ela vai vir amanhã para saber se o que você fala para saber se o que você fala, você vive. Para saber se essa comunhão realmente é robusta. Se essa comunhão é perene, é contínua. Se essa comunhão pode te sustentar. Se verdadeiramente você tem encontros com Ele, diários. Se verdadeiramente você tem conhecido o coração do Senhor e a vontade dEle para a sua vida. Você tem compreendido os desígnios dEle, os propósitos dEle para a sua vida. Você tem reconhecido o que Ele quer para os teus caminhos nos próximos dias. E se o que Ele tiver para você não for uma coisa tão agradável, se os teus olhos não conseguem se abrir para ver aquilo que Ele tem para você, ainda que não seja agradável, será que você vai ter condições de suportar? Será que você vai ter condições de passar? Por isso, a nossa vida de oração, ela não pode ser uma vida que nós só falamos que oramos. Ela não pode se resumir ao ambiente da igreja. Ela não pode estar restrita ao ambiente de angústia, de procura, de necessidade. Nós precisamos desenvolver esse encontro secreto com Ele, porque Ele está no secreto. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 13 que o reino de Deus, ele é comparado a uma pérola de grande valor. E diz a palavra que um homem encontrou essa pérola. E ele vendeu tudo que ele tinha para poder comprar essa pérola. Veja bem, Jesus estava dizendo que um homem vendeu tudo o que ele tinha para poder comprar essa pérola.
E ele está dizendo, o reino de Deus é comparado com essa pérola. O reino de Cristo, a presença de Deus, a vida com Deus, ela pode ser comparada a algo de muito valor na tua vida, ao ponto de que você esteja disposto a renunciar a qualquer coisa, a vender tudo que você tem, a entregar tudo que você tem, para viver verdadeiramente esse reino na sua vida. Viver verdadeiramente o reino de Deus na tua vida. Eu não estou falando de você viver uma atividade religiosa. Eu não estou falando de você viver uma atividade eclesiástica ou para-eclesiástica na igreja, ou trabalhos relacionados à igreja. Eu estou te perguntando você está disposto a vender tudo, a dar tudo, a renunciar tudo, para viver inteiramente o reino de Deus na tua vida? A presença e a vontade de Deus para a tua vida. Será que esse reino, que essa presença, que esse desfrute vale tudo? Vale tudo? Será que Deus poderia te pedir tudo? Ou se Ele não te pedir, será que você estaria disposto a vender para comprar tudo, mesmo que Ele não te peça? Porque esse mercador que Jesus falou na parábola, um homem que conhecia as preciosidades, por ele conhecer, ele se interessou e ele disse: eu vou vender tudo para adquirir isso. Não foi ninguém que chegou tentando fazer a cabeça dele. Não foi uma pregação de domingo, uma pregação de terça tentando convencer ele. Ele entende que aquela pérola era de grande valor e por isso ele vendeu tudo que tinha. Será que você entende, compreende a preciosidade que é o reino de Deus? A preciosidade que é ter comunhão com Deus? A preciosidade que é viver inteiramente para Deus? Inteiramente para Deus. Quem pode viver inteiramente para Deus, pastora? Deus chamou todos nós para vivermos inteiramente para Ele. Todos nós, sem exceção de ninguém aqui essa noite, Deus chamou todos nós para vivermos inteiramente para Ele. Quem consegue viver inteiramente para Ele? Senão aqueles que chegaram até a cruz de Cristo e crucificaram suas próprias vidas. Somente esses. Somente os crucificados. Somente os que entenderam que a sua vida sem Cristo não tem valor algum. Somente os que compreenderam que a sua vida fora da cruz não tem valor algum. Somente aqueles que compreenderam que todo o valor da vida está na pessoa de Jesus e no seu reino. Somente esses têm a consciência e poderão viver inteiramente para Deus. Não é uma conversa fiada. Não é eu sirvo a Deus pela metade. Não é eu busco a Deus quando der. Eu creio em parte da palavra. Essa parte da Bíblia eu não creio muito. Não. Estou falando aqui de uma vida inteira para Deus. Inteireza de coração. Não uma vida de mentira, de hipocrisia, mas uma vida de verdade, diante da presença de Deus. Uma vida de verdade diante do Santo. Uma vida inteira, um coração inteiro diante do Senhor. Aquele que está escondido, mas ele diz, aquele que está em segredo. Se você o busca, você vai encontrar. E quando você o encontra, sabe o que acontece? Ele te recompensará. Você sabe qual é a maior recompensa que alguém pode ter nessa busca? A maior recompensa é a própria presença dele. A maior recompensa
é o peso da sua presença, da sua glória. A maior recompensa é eu ter um lugar onde eu posso ser quem eu sou. Onde eu posso ser transformado em quem Ele deseja que eu seja. Não em quem as pessoas querem que sejamos, e não na pessoa que eu quero demonstrar para o outro, mas na pessoa que Ele quer que eu me torne. Essa é a maior recompensa. Esse lugar, Deus chama você. Deus me chama, Deus chama essa igreja para viver nesse lugar. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos buscar. Aleluia.